bom dia, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Meu nome é Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. E hoje, dando continuidade ao nosso tema da unidade, consumo e uso consciente de energia elétrica, nós vamos, dar continuidade expressando alguns aspectos um pouco diferente da nossa aula de como calcular a energia elétrica e outros aspectos que não foi comentado anteriormente, tá ok? Então vamos começar a nossa aula. Nós sabemos que existem eletrodomésticos, eletroeletrônicos dentro da nossa casa que consomem muita energia. Já outros, o consumo não é tão grande. Alguns são necessários em uso muito mais frequentes, outros nem tanto, tá? Então é importante, na realidade, a gente saber o quanto a gente consome mensalmente para ter uma previsão e ajustar o nosso orçamento e fazer também alguns ajustes com relação aos nossos hábitos de utilização do uso desses eletroeletrônicos, tá? Para que nós tenhamos um uso satisfatório, um uso eficiente, e sem desperdício, tá ok? Então nós vamos abordar aqui também, além disso, nós vamos abordar alguns aspectos importantes que a gente tem que observar, porque o uso sem desperdício, além de economia, também traz a vida útil do nosso aparelho, ele se prolonga muito mais tempo, tá ok? Então, por isso, nós vamos aqui mostrar alguns, vamos dizer assim, bichos papões dos nossos lares, e aprender como, revisando alguns aspectos, como fazer o cálculo e, logicamente, trabalhando caso a caso, porque cada um tem suas especificações, certo? Para a gente ter uma previsão de quanto nós iremos pagar e de como nós devemos agir com relação à economia associado à eficiência, tá? Só lembrando, que para fazer esse cálculo do consumo, nós usamos aquela formulazinha que é o consumo de energia é igual à potência em kWh em função do tempo. Primeiro, o famoso chuveiro elétrico. Não é muito o nosso hábito, mas, às vezes até por recomendação, por exemplo, você chega muito cansado, muito estressado em casa, do trabalho, você tomar um banhozinho com uma água um pouco mais aquecida, ajuda a abrir os poros, a você relaxar a musculatura, certo? Então, de vez em quando, a gente faz necessário, quem tem em casa, certo, do uso desse objeto elétrico. Uma coisa que as pessoas, muita gente chegam para mim reclamando e comentando que não sabe fazer a regulagem do chuveiro elétrico. Aí tem lá módulo inverno, módulo verão. Módulo inverno, gente, é quando você está, com temperaturas muito baixas, então você botando no módulo inverno, a água vai sair mais aquecida. E no módulo verão, é quando os dias estão um pouco mais quentes, você vai usar uma água com a temperatura mais baixa. Que, no nosso caso, provavelmente é a única versão que a gente vai usar por conta do nosso clima, das temperaturas que nós temos. Tá? É óbvio que nós não vamos usar isso no módulo de inverno, porque temperatura alta já baixa que nós temos na cidade. Então, com água quente, a potência utilizada pelo aparelho vai de 4.500 a 6.000 watts. É muita potência. E no módulo com a temperatura mais amena, de 2.100 a 3.500 watts.
tá? Nós temos que pegar esses valores e dividir por 1000, porque o cálculo de quilowatts, o cálculo para calcular quanto se consome em 1 hora é feito em quilowatts. Quilo, como eu já falei, representa 1000. Então, ao invés de nós usarmos 2.100 e 3.500, que é o que nós vamos usar como padrão para o nosso clima aqui, nossas temperaturas, nós vamos usar 2,1 kW e 3,5 kW. Tranquilo? E não esquecer de sempre estar observando, tá, aquelas recomendaçõezinhas que tem, tá, um selozinho do Procel, que traz informações importantes a respeito do seu eletrodoméstico, tá? Aqui, por exemplo, esse chuveiro que funciona na voltagem que nós usamos, né, 220 volts, tem a potência máxima de 7.500 watts, tá? O consumo mensal dele, levando em consideração que um banho diário com 8 minutos é de 10,5 kW, e o máximo é de 3,6 kW. Nós temos também a demonstração aqui do uso da eficiência energética, que é de 95%. A gente às vezes tem preguiça de olhar essas coisas, mas é importante se você quer conhecer o seu aparelho e, logicamente, você quer economizar energia. Então, como é que se faz o cálculo do consumo? Então, já utilizando a forma que nós conhecemos, consumo é igual a potência em quilowatts, em watts, né? Em quilowatts dividido pelo tempo. Portanto, nós teremos o quê? Nós temos, primeiro, aquela conversão que eu já falei para vocês, de passar de watts para quilowatts. No caso, usando a potência de 5.500 watts, será 5,5 quilowatts. Aplicando a fórmula, nós teremos, portanto, que o consumo, que é representado pela letra E, será de 5,5 vezes o tempo de uso, que são de 2 horas. O que nós teremos, portanto, você consumirá 11 kW por hora de uso desse aparelho. Ok? Vamos imaginar que a tarifa de consumação de quilowatts seja de 30 centavos. Isso aí varia de estado para estado, tá? Tem estado que é 45, outros um pouco mais, um pouco menos. Aqui nós vamos botar hipoteticamente 30 centavos. Então, se você consumiu 11 kWh e cada kWh você paga 30 centavos, então logicamente que você terá, depois do consumo de 2 horas, você terá aqui que pagar 3,30 reais, né? R$3,30. Se você quer calcular o seu consumo na semana, você multiplica por 7, o que dará R$ 23,10. Se você quer calcular o consumo mensal, você usa 30 dias e aí você terá o resultado que você deseja. E aí você poderá fazer a previsão do seu consumo baseado na potência e no tempo de uso. Um outro bicho-papão é o condicionador de ar, tá? O condicionador de ar, que também consome bastante energia. E aqui nós temos, certo, as potências desses eletrodomésticos, que é calculado em BTU hora. BTU é uma unidade de medida usada para calcular a potência desses aparelhos, certo? Que é a quantidade de energia que se fornece, de potência que se fornece para aquecer 1 libra de água, para aumentar a temperatura em 1 grau Fahrenheit, que é uma unidade de medida que nós não usamos. É só para informar, para saber o que é BTU. Então aqui nós temos aparelhos de 7.400 BTUs até 30.000 BTUs. E em cada um deles tem a potência de cada um deles, em quilowatts, já foi feita a divisão, o tempo estimado de hora para o consumo de 8 horas diária, e já dá para você prontinho, minha gente, olha só, o consumo mensal em quilowatts-hora. Então aqui está moleza, tá certo? Já lhe dá o resultado do que você consome durante o mês, né? Na última coluna, tá? E aí é só você passar para a aplicação. Você olha lá no manual
Tá? Qual é o seu aparelho? Ah, meu aparelho é de 10.000 BTUs. Beleza. Você vai lá, 10.000 BTU na tabela, consumo mensal de 336 kWh. Ótimo. Quanto é a tarifa que nós determinamos? 30 centavos. Então, durante 30 dias, porque aí é o consumo mensal, você pagará R$ 100,80 pelo consumo só do seu ar-condicionado, utilizando ele 8 horas diárias. Tá certo? Alguns outros aspectos importantes com relação ao ar-condicionado eu vou comentar na próxima aula, certo? Porque aqui nós estamos vendo só como é que se faz o cálculo, observando o que está escrito nos manuais, que muitas vezes a gente só tira da caixa e joga fora. A gente tem que ler para conhecer o aparelho. E essas informações estão lá. Tá certo? Vamos lá. Geladeira é um aparelho que praticamente fica ligado o dia todo, né? Por isso que ele tem um termostatozinho que controla o liga e desliga do compressor. Tá? As geladeiras também têm um consumo alto. Tá? Uma geladeira, se for do modelo um pouco mais antigo, ela tem um consumo médio de 150 kWh. Mas se você for no manual, você também vai achar, certo, essas informações da tabela. Tá? Geladeira com freezer, aí tem o tamanho, né, do volume da geladeira, de 240 litros até 540 litros. Isso aí é o tamanho daquela caixa que você tem, né, dentro do aparelho. Tá? E aqui o consumo aproximado em kWh mês. Tá certo? Então, para calcular, é muito simples também. Como aqui na tabela que foi oferecida para você já tem um consumo mensal, basta você pegar esse valor, vamos lá, você tem uma geladeira grande, né? Por exemplo, de 500 litros, né? Geladeira com freezer. Então, ela vai consumir 69 kW mensalmente. Basta multiplicar esse valor por 30 e aí você tem o resultado final. Você já tem uma previsão de quanto você vai gastar. Televisores e Smart TVs, né? Também são aparelhos bastante usados e consomem bastante energia em casa. Tá certo? Então, hoje em dia, nós temos alguns aparelhos otimizados no consumo de energia, certo? Que são os aparelhos chamados de OLEDs e QLEDs. Essa sigla significa o quê? Diodo que emite luz, diodo orgânico de emissão de luz, e o QLED, que é uma tecnologia mais avançada ainda nos televisores mais modernos, que significa diodo de emissão de luz, diodo quanto, já usa tecnologia quântica, certo? De emissão de luz. Tá? Qual é a vantagem desses aparelhos? Eles têm, com essa tecnologia, iluminar melhor, né? Produção de iluminação melhor com consumo baixo de energia. Tá certo? Então, a tabela, você tem aqui exatamente a mesma coisa. Tá certo? Você tem aqui o tamanho do aparelho, que é medido em polegadas. Se você não sabe como é feita a medida, você usa aquela régua que tem lá centímetro e polegada, pega a diagonal do aparelho, da tela, e mede. Aí você vai ter o tamanho em polegadas. 32 até 75, que foi o que eu coloquei. A potência do aparelho aumenta de acordo com o tamanho do aparelho. Aqui estima-se o uso diário de 6 horas. É lógico que em algumas residências é bem mais do que isso. Tá? E aqui é o consumo em kWh, tá? De cada um. Quanto maior a tela, maior o consumo. Então, quanto é que você consome? Bom, o consumo, por exemplo, em um televisor de 50 polegadas, o consumo em kWh é de 19,8. Mas vezes a tarifa de kWh, então você consumirá, usando esse aparelho 6 horas por dia, R$ 59,40. Ah, mas eu quero saber quando é que eu consumo durante um mês. Multiplica esse valor por 30. E você vai saber a previsão de quanto você consumirá, pagará consumindo diariamente 6 horas de energia com esse aparelho. Aí você tem que organizar o tempo de uso. Computadores e notebooks.
né? Nós temos o computador desktop, que é aquele de mesa, tá? Que é o uso mais comum doméstico em casa, né? Que tem uma CPU, que é um gabinete, que é a mesma coisa de gabinete. E também tem um monitor. Os dois, certo? Consomem energia independentemente, tá? Então, o que é que nós vamos ter? Aqui na tabela, a mesma coisa, ó. Consumo do CPU, né? O monitor, se você tiver impressora também, tá? Aqui é o consumo da CPU, do monitor com a impressora, mas se você não tiver impressora, CPU mais monitor. E aí você pega, tá? Vamos supor que o computador ligado, né, quando ninguém está usando, né, portanto, stand-by, ele consome 0,2 kWh, tá? Se você desliga o monitor, tá? Esse consumo cai, pode economizar 0,08 kW. Tá? Então é importante essas ações que a gente vai ver na próxima aula com relação à economia. E aí, gente, a coisa é do mesmo jeito, só que aqui é mais fácil ainda. Aqui dá o consumo em quilowatts mês, se você usar 5 horas por dia esse computador. Então aqui no caso, basta você, de acordo com a sua situação, vamos supor que você tenha a CPU e o monitor, tá aqui o consumo mês. Então basta multiplicar isso aqui por 0,30 e você tem, certo, o consumo mensal deste aparelho. Se tiver mais de um, multiplica pelo número de aparelhos. Hoje em dia, certo, os notebooks também estão sendo muito utilizados, né, como um aparelho pessoal. Então o fabricante ele informa, né, o consumo de energia de 0,09 kW e esse computador fica ligado, né, por até 5 horas, por exemplo. Tá? No fim do mês você consumirá R$ 4,05. É muito simples fazer esses cálculos e fazer essas previsões. Seguindo, a máquina de lavar roupas e secadoras de roupa também consome bastante energia. As lavadoras de roupa consomem entre 400 e 800 watts. Aí, novamente, você tem que olhar no aparelho, está lá, né, o selozinho do Procel. Você vai ver o que é importante. Por exemplo, consumo de energia, kWh em cada ciclo de lavagem, 0,37, tá? Eficiência de lavagem, aí ele dá aqui uma eficiência muito boa, de 88, tá? Eficiência de centrifugação, aí tem a classificação A, com baixo consumo de energia. Então você escolha sempre o aparelho, dependendo da sua necessidade, que seja da faixa A, porque é um aparelho eficiente com baixo consumo de energia. E aí segue, gente, o ciclo de lavagem demora cerca de 1 hora e 15 minutos, tá? Então, gasta de 35 a 0,70 kW nesse ciclo, tá? Os modelos, né, que usam água quente para poder lavar roupa consomem um pouco mais, certo? E as máquinas que lavam e secam, o consumo é um pouco maior. Basta olhar o selo do Procel e você vai ter todas as informações importantes para você fazer a previsão de gastos. Outros aparelhos, qualquer aparelho você pode fazer, tá? Qualquer aparelho, usando a mesma forma, usando os mesmos critérios, tá? Você veja a potência do aparelho, converte para quilowatts, passa a previsão de consumo diário, aí você tem o consumo em quilowatts hora, dia, depois multiplica pelo número de dias do mês e você tem o consumo em quilowatts. Aqui no caso, 45 kWh mês, né? E aí você multiplica pelo valor da tarifa, que está lá no seu boletozinho de conta de luz. Cada estado tem um, como eu já falo, cada um. E aí você tem o quanto é que você gasta ao mês. Sempre a mesma fórmula, só tomando atenção para que tipo de informação chega no seu aparelho. Se é dado o consumo em quilowatts-hora, dia, se é mensal. Se for mensal, mais fácil ainda, basta multiplicar pelo valor da tarifa. Bom, algumas bandeiras tarifárias que nós vamos encontrar. Eu comentei anteriormente, achei conveniente a gente
dar uma aprofundada. Dependendo das condições de abastecimento, né, da nossa rede hidrográfica e também da demanda de consumo de energia, que em determinadas épocas do ano é maior do que outras, por uma forma de nós ter uma compensação, porque quando há necessidade de usar a energia termoelétrica, o preço fica mais caro, porque a usina termoelétrica, a produção de energia é bem mais cara. E aí você vai encontrar, certo? O governo avisa, né? A nota avisa em cadeia nacional, certo? Que tipo de bandeira você vai usar. Pode ser também setorial, dependendo da situação. Então você vai encontrar a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha nível 1 e a bandeira vermelha nível 2, tá certo? Isso vai depender das condições, né, de regime de chuvas, abastecimento dos lagos artificiais das hidrelétricas e o consumo, a demanda. Então, nesse caso, por exemplo, se você receber a bandeira verde, ótimo. Você não terá nenhum acréscimo ao seu consumo que você já faz mensalmente. Beleza. Mas se por acaso for anunciada a bandeira amarela, você terá o acréscimo de R$ 1,50 por cada 100 kW consumido ou fração desse valor. Não entendi direito. Beleza, vamos lá. Vamos supor que você consuma 150 kW mês. Tá certo? Então, o que é que acontece? Você tem aí 100 kW mais uma fração. Então, você vai ter o valor que você vai pagar na sua tarifa de 150 kW, acrescido R$ 1,50 a cada 100 kW e sua fração. No caso, como são 150 kW, você terá que acrescer o quê? R$ 3,00, porque será R$ 1,50 dos 100 kW, mais a fração que é 50, que é o mesmo valor. Olha só, né? Ele não fraciona o valor pela fração de consumo, é o valor integral. Então você pagará a mais com esse consumo de 150, R$ 3,00. Tá ok? Professor, e se eu consumir 300 kW? Ora, gente, aí você pega esse valor, 300 kW são 3 vezes R$ 1,50. Você vai pagar R$ 4,50. E aí vai, tá? Vamos piorar a situação um pouquinho. Se sua bandeira for vermelha nível 1, é a mesma situação. Será acrescido, ao invés de R$ 1,50, R$ 3,00 para cada 100 kW consumido mês e o mesmo valor para fração, certo? No caso de 150, vai ser o quê? 100 kW, R$ 3,00, mais 50, a fração cobra o valor como se fosse 100. Então você pagará R$ 100 a mais na sua tarifa. E no caso, certo, de nível 2, tá? Será o dobro desse valor. Você pagará R$ 100 para cada 100 kW consumido. Ou seja, se você consumiu 150 kW, você pagará R$ 12,00 a mais do consumo normal. E aí vai, certo? Então, quando você recebe a tarifa, essa época do ano, por exemplo, nós vamos ter um acréscimozinho, porque já estamos na bandeira vermelha nível 1. Então, a cada 100 kW ou fração deste número, será acrescido R$ 3,00, tá? Vamos lá. Dicas para economizar um pouco mais de energia, tá? Além de tudo isso, você pode economizar energia, além de você se programar, para saber mais ou menos quanto é que você vai pagar, certo? Economizando mais energia, né? Porque você tem que observar alguns aspectos, não é só o uso do aparelho, a escolha do aparelho, mas tem que saber também, gente, qual é a qualidade do seu equipamento, como é que está a sua instalação elétrica, como é que está a manutenção desses aparelhos, tá? Para poder você economizar mais ainda. Então, por exemplo, durante as tempestades, chuvas, aqui tem muitas chuvas torrenciais
e muitos aparelhos se perdem. Tirar todos os eletrodomésticos da tomada. Ah, meu aparelho tem aterramento, meu aparelho tem sistema de proteção. Gente, relâmpago não tem aparelho de proteção para ele. Eles podem dar uma descarga de 1 milhão a 100 milhões de volts. Então ele pode estourar qualquer sistema de segurança. Evitar ligar vários aparelhos da mesma tomada. Tá? Olha aqui. Tá? Tem aqueles Tzinhos, tá? O cara bota tanta tomada ali que o bicho fica pesado. Vamos evitar, vamos botar mais pontos de ligação no ambiente, se você precisa mais. Porque muito aparelho ligado num só ponto vai gerar um aquecimento. Você pode até pegar no aparelhozinho de adaptação. Ele está quente e se gera calor é porque já está gerando um aumento de consumo. Apague as luzes, né? Desliga o ar-condicionado e a TV quando não tiver ninguém utilizando. Evite as famosas gambiarras, tá? Porque para evitar curto-circuito, incêndio e destruição de aparelho. Usar sempre a bitola adequada da fiação para cada instalação que você precisa na casa. Tá? Ter serviços elétricos feitos por profissionais da área, não qualquer pessoa. Tá ok? Então, pessoal, essas foram as nossas dicas a respeito do consumo de energia. Como vocês puderam perceber, não é difícil você fazer os cálculos. Então, se você tiver uma vida organizada direitinha, dá perfeitamente para você conseguir, certo, prever quanto você vai consumir, mas para isso requer uma educação financeira em casa, certo? A obediência principalmente ao tempo de uso do aparelho. Leiam os manuais. As pessoas não leem os manuais. Pega o manual, tira da caixa do aparelho e joga na lixeira, tá? E aí a gente consegue com isso, certo? Você prevê. Então, se você é capaz de prever o quanto você vai consumir de energia, você já sabe quanto é que você recebe do seu salário, então você já faz uma previsão. Se você prevê que o gasto está muito alto, você pode redimensionar o uso dessa energia, certo? Para diminuir o consumo. Aí você conversa com o povo de casa. Ó, o consumo está alto, nós só vamos consumir tanto tempo disso, tanto tempo disso e tanto tempo disso. Tá? E aí segue a vida, certo? Você tendo um orçamento organizado e você consegue, certo? Pagar todas as suas contas com o salário que você recebe. Tá ok? Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima aula, minha gente. Tchau!